Olá, muito boa tarde. Chegamos a mais um After de Mercado, edição semanal, para fechar a semana, né? Depois dos dados do PCE, o núcleo de preço dos Estados Unidos. Eu estou aqui olhando para os dados para poder passar para vocês uma leitura mais assertiva em cima de toda essa movimentação macroeconômica, passarmos pelos juros e chegarmos no que nos interessa, que são as taxas cambiais. Bom, o PCE ele veio com números que até abaixo, né, do que o mercado esperava. Isso é positivo quando o tocante é a inflação. Estava pegando aqui os dados aqui. A inflação realmente dos Estados Unidos caminhando para a meta, e isso representa o enfraquecimento da inflação por lá, ou seja, o enfraquecimento também do índice DXY, do dólar no mercado internacional, e aí puxa os títulos do Tesouro de 2 anos também para baixo, o VIX, o índice do medo, também se enfraquece. Então são dados bem interessantes, é um endosso, né, de um pouso suave para a economia norte-americana. Lembrando que há 1 mês e meio atrás, aí 2 meses, não mais do que isso, o mercado estava com um temor de recessão nos Estados Unidos, e diante desses números aqui, realmente isso se afasta completamente de possibilidade e corrobora para o discurso de Jerome Powell, naquela última super quarta, onde ele disse que o foco do Fed sairia da inflação, entendendo uma boa navegabilidade do rumo da inflação, né, desse rumo à meta, e o foco agora estaria realmente no setor de empregos. Bom, o que chamou minha atenção foi basicamente a curva de juros no Brasil está fazendo exatamente o movimento oposto, ignorando a queda de curva de juros nos Estados Unidos. E qual é o game? O que está acontecendo? Deixa eu explicar para você. Bom, aqui no Brasil nós tivemos hoje, eu estava puxando aqui também, o índice CAGED e o PNAD, que mostraram que a economia brasileira, no quesito aquecimento, ela está muito bem, obrigado. E toda vez que a economia brasileira está muito aquecida, logo ela obriga o Banco Central a trabalhar. E aqui que está o X da questão. O Banco Central colocou um peso muito grande no hiato do produto, que é nada mais, nada menos do que uma maior demanda de produtos do que o que realmente existe disponível. Bom, o Banco Central aqui ele pode até estar se enforcando, uma vez que ele coloca um peso muito grande no hiato e o mercado financeiro pega esse peso e joga na curva de juros que sobe. Chamou a minha atenção também dos dados que saíram aqui relacionados a emprego, 553 mil empregos gerados no Brasil esse ano, partida do setor público em véspera de eleições municipais. Não sei se de repente aí um inchaço público seria uma boa definição. Eu deixo para vocês essa interpretação. O fato é que a gente está caminhando, quando agora analisando o contexto global, com a economia americana, a chinesa, zona do euro e Reino Unido em flexibilização, corte na taxa de juros, o que fomenta uma maior respiro para a economia, né? Reduzindo aí o custo do dinheiro. Menos o Japão, que está lateralizado e tem que tomar um cuidado com essa flexibilização para não quebrar as suas contas públicas. Mas, no geral, a gente está caminhando aí para 3 semanas, as 3 semanas de outubro, já adiantando aí, um movimento de enfraquecimento do índice DXY, um enfraquecimento do dólar global. Mas eu só faço uma ressalva e já não entro na 4ª semana de outubro, que aí já coloca a gente dentro de novembro, por conta das eleições dos Estados Unidos, que trazem por si só o seu fator risco, ok? Então eu deixo aqui esse ponto de atenção para vocês, entendendo então, no exterior, um movimento de flexibilização, de queda nos juros, de apetite a risco, de enfraquecimento do dólar, e no Brasil, uma atenção especial ao hiato do produto, tão destacado pelo Banco Central, e ao fiscal, que tem feito o Banco Central do Brasil trabalhar bastante e puxar a curva de juros. 12,75 para 13% na Selic é um preço um pouco alto, mas o mercado está precificando o posicionamento do Banco Central, ok? Então vamos aos gráficos agora. Vou começar pelo dólar para a gente matar esse nosso After de Mercado, edição semanal. Vamos lá. Fiz até um desenho do lado aqui. É quando a gente tem a representação gráfica de uma base de preços ombro, tá vendo? Subindo aqui, cabeça, esse retângulo, ombro. É uma figura de reversão. Toda vez que o mercado ele faz essa configuração, ele tende, no rompimento desse segundo suporte, a entrar numa movimentação de reversão. No caso aqui seria uma consolidação de baixa em tempos gráficos ainda menores. Bom, essa figurinha aqui
é exatamente esse desenho aqui, onde nós tivemos a alta no início do mês passado, tá? O mercado chegou a performar aqui máximas bem próximas a 5,67, depois caiu e agora testa de novo o que eu chamo de ponto Z, que é a taxa de R$ 5,44. Aqui tem a VWAP, aqui eu tenho o suporte de 60 minutos, no tempo gráfico de 60 minutos. Então vamos lá. Qual que é a nossa leitura para o gráfico do dólar? Se você é um importador e está com pouco prazo e uma posição não muito grande, você vai ficar encurralado possivelmente no teste de 5,44 que a gente está vivendo hoje, 5,44 a 5,43, e vai ter que aguardar pelo menos até o rompimento aqui dos 5,40 para fechar na nossa banda de Bollinger, né? E o Fibonacci aqui que está fazendo essa consolidação. Se ele perder aqui, ele vai testar os R$ 5,36. Aí a coisa começa a ficar interessante para você, importador. Por quê? Porque abaixo de R$ 5,36, eu estou falando recorrentemente isso, o mercado ele entra em tendência de baixa também no contexto mensal. E se a gente analisar a curva de juros dos Estados Unidos e do Brasil, o nosso real ele está bem protegido por esse ponto de análise, né? Aqui não estou falando de fiscal nem de ato de produto, e sim uma análise técnica específica. Então, se você tem tempo, vale a pena esperar esses testes aqui. Então, o mercado tem que romper os 5,44, romper os 5,40, e aí se ele perder o suporte de R$ 5,36, aí ele vai correr com muita velocidade rumo abaixo ali dos 5,20. O estocástico ainda está um pouco distorcido, eu não vou considerá-lo aqui, tá certo? Mas para você importador, você tem que monitorar bem esses preços. 5,44, 5,40 e 5,36. Rompeu, baixa ainda mais forte. No entanto, se o mercado voltar a subir acima da média móvel de 9 períodos, que é a taxa de 5,51, e correr aqui para perto dos 5,56, você pode ver o mercado continuar subindo com muita velocidade, pelo menos 10 centavos acima desse preço, em 5,67. Okay? Então você tem que tomar cuidado com toda essa movimentação, porque os trades eles estão curtos. Se eu estivesse operando aqui nesse mercado hoje, eu não faria nada, tá bom? Se eu tivesse importação, eu ia trabalhando no justinho, no dia a dia, na demanda da minha mercadoria. Eu não ficava apostando em taxas não, justamente porque a gente está numa área de muita congestão, lateralidade, disputa de preços com preços de suporte e resistências bem definidos e próximos. Então eu tenho que esperar esses rompimentos de suportes ou resistências para que o mercado corra com uma maior força, um maior volume de negócios, tá bom? Então essa é a dica que eu deixo para vocês no fechamento da semana, dólar encerrando bem próximo dos R$ 5,44, 43 centavos, que é o suporte principal da semana, beleza? Um excelente final de semana a todos. Beijo no coração. Tchau, tchau.